Mulher viúva abriga homem feio demais, sem saber que ele é ultramilionário. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O céu de Petrópolis desabava em forma de chuva naquela noite de maio. As ruas de paralelepípedos da cidade imperial refletiam as luzes dos postes antigos, criando um cenário que mesclava beleza e melancolia. Era nesse mesmo ritmo que batia o coração de Luísa Mendonça, uma mulher de 45 anos cujos olhos castanhos já não brilhavam como antes. 6 meses haviam se passado, desde que Antônio, seu marido por 2 décadas, sofrera um ataque cardíaco fulminante, deixando-a sozinha na pequena casa de estilo colonial que compartilhavam no bairro Valparaíso. Luísa observava a chuva através da janela da sala, seu reflexo sobreposto às gotas que escorriam pelo vidro. Seus cabelos negros, agora com alguns fios grisalhos, estavam presos em um coque simples. Suas mãos, antes ágeis com a agulha e linha, permaneciam inertes sobre seu colo. O ateliê de costura que mantinha nos fundos da casa estava fechado desde o desaparecimento do marido. As encomendas de vestidos de festa, que eram sua especialidade, deram lugar ao silêncio. A máquina de costura, coberta por um pano, acumulava poeira, assim como os tecidos coloridos que antes enchiam o ambiente de vida. Que noite horrível, murmurou para si mesma, levantando-se para preparar um chá. Na cozinha de azulejos portugueses, colocou a chaleira no fogão e olhou para o calendário pendurado na parede. Havia circulado o dia seguinte, seria o aniversário de Antônio. Fechou os olhos, sentindo o peso da solidão como nunca antes. O som da chaleira apitando trouxe Luísa de volta à realidade. Enquanto servia o chá de camomila, um barulho diferente chamou sua atenção. Alguém batia à porta, não com urgência, mas com uma cadência hesitante. Franzindo a testa, Luísa colocou a xícara sobre a mesa e caminhou lentamente até a entrada. Quem poderia ser aquela hora com aquela tempestade? Ao abrir a porta, deparou-se com uma figura que parecia tão deslocada quanto ela mesma se sentia no mundo. Um homem encharcado, com roupas simples e surradas, tremia de frio. Tinha por volta de 50 anos, careca, com um nariz desproporcional e olhos fundos. Sua aparência não era atraente pelos padrões convencionais, mas havia algo em seu olhar, uma mistura de dignidade e desamparo, que tocou Luísa imediatamente. "Boa noite, senhora", ele disse com voz rouca. "Perdoe-me incomodá-la a esta hora. Meu carro quebrou na estrada e meu celular está sem bateria. Poderia usar seu telefone para chamar um guincho?" Luísa hesitou por um instante, mas algo na postura do homem a fez recuar e abrir mais a porta. "Entre", disse, surpreendendo a si mesma com o convite. "Está encharcado. Vou buscar uma toalha." O homem entrou timidamente, permanecendo no pequeno hall de entrada para não molhar o piso de madeira da sala. Luísa voltou com uma toalha e a estendeu a ele. "Obrigado", ele respondeu, secando o rosto. "Aí os braços. Meu nome é Theo Teodoro Silva. Luísa Mendonça." Ela se apresentou, notando que suas próprias mãos tremiam levemente. Era a primeira vez em meses que recebia alguém em casa. "O telefone está na sala, venha, vou mostrar. E aceita um chá? Acabei de fazer." Theo a seguiu até a sala de estar, onde fotografias de Luísa e Antônio decoravam as paredes, testemunhas silenciosas de uma felicidade interrompida. Ele parou brevemente diante de uma delas, observando o casal sorridente em frente ao Cristo Redentor. "Seu marido?", perguntou gentilmente. Luísa assentiu, sentindo o familiar nó na garganta. "Sim, Antônio. Ele não está mais entre nós." "Sinto. Muito." Theo respondeu com uma sinceridade que não parecia forçada. "O telefone está ali", ela indicou, mudando de assunto. "Vou buscar o chá." Na cozinha, Luísa respirou fundo, tentando entender por que havia convidado um completo estranho para entrar. Em outros tempos, teria apenas indicado um posto de gasolina próximo. Talvez fosse a solidão, talvez fosse algo no olhar daquele homem, ou talvez fosse simplesmente a chuva impiedosa que caía lá fora. Quando retornou com 2 xícaras de
Chá encontrou Theo desligando o telefone com expressão preocupada. Algum problema? Perguntou ela, colocando as xícaras sobre a mesa de centro. O guincho só poderá vir amanhã de manhã, ele explicou, visivelmente constrangido. As estradas estão complicadas com a chuva. Acho que vou precisar encontrar um hotel. Luísa olhou pela janela. A tempestade havia piorado e o vento agora uivava entre as árvores do jardim. Não há hotéis por perto que você possa ir a pé nessa chuva, ela disse, surpresa com suas próprias palavras. Tenho um quarto de hóspedes. Pode passar a noite aqui se quiser. O rosto de Theo se iluminou com um sorriso que transformou completamente sua fisionomia. Por um breve momento, Luísa viu além da aparência pouco convencional do homem. Tem certeza? Não quero incomodar. Tenho, respondeu, com uma convicção que não sentia há muito tempo. É apenas uma noite. Enquanto conversavam sobre trivialidades durante o chá, Luísa notou detalhes curiosos em Theo. Apesar das roupas simples e gastas, suas mãos eram bem cuidadas, sem calos de trabalho manual. Seu vocabulário era refinado e havia uma postura quase aristocrática em seus gestos. Quando ele mencionou que estava viajando para conhecer o país, algo em sua história soou incompleto, mas Luísa não se sentiu no direito de questionar. Após mostrar o quarto de hóspedes a Theo e emprestar-lhe algumas roupas velhas de Antônio, Luísa retirou-se para seu próprio quarto. Deitada na cama, ouvindo a chuva contra as telhas, perguntou-se se havia tomado a decisão certa. Havia algo misterioso naquele homem, algo que não se encaixava na história que ele contava. Mas, pela primeira vez em meses, ela se sentiu viva. A presença de outra pessoa na casa silenciosa era estranhamente reconfortante. Do outro lado do corredor, Teodoro Vasconcelos, um dos homens mais ricos do Brasil, deitava-se na cama simples do quarto de hóspedes. Há 3 meses, ele havia abandonado sua mansão em São Paulo, seus carros de luxo e seu império empresarial para viver como um homem comum. Cansado das pessoas que se aproximavam apenas por interesse, das relações superficiais e da solidão, disfarçada de sucesso, ele buscava algo real, algo genuíno. O que começara como uma fuga temporária se transformou em uma jornada de autodescobrimento. E agora, por obra do acaso ou do destino, encontrava-se na casa de uma viúva que o acolhera sem conhecê-lo, sem saber de sua fortuna ou de seu passado. O carro realmente havia quebrado, mas o celular em seu bolso estava perfeitamente carregado. A mentira pequena abrira a porta para o que poderia ser sua primeira conexão verdadeira em anos. Theo fechou os olhos, ouvindo a chuva. Amanhã o guincho chegaria, e ele teria que decidir se seguiria a viagem ou se, de alguma forma, prolongaria sua estadia naquela casa onde, pela primeira vez em muito tempo, não se sentia como Teodoro Vasconcelos, o bilionário, mas simplesmente como Theo, um homem comum em busca de significado. A manhã chegou com um céu surpreendentemente limpo, como se a tempestade da noite anterior tivesse sido apenas um sonho. Luísa acordou com o aroma de café fresco, um cheiro que não preenchia sua casa desde a partida de Antônio. Por um breve e doloroso momento, seu coração acelerou com a ideia impossível de que o marido estivesse na cozinha. A realidade logo se impôs. Era o estranho Theo. Vestiu um hobby sobre a camisola e prendeu os cabelos num coque improvisado antes de dirigir-se à cozinha. Encontrou Theo mexendo habilmente na antiga cafeteira italiana, como se conhecesse bem aquele tipo de utensílio. Espero que não se importe, ele disse ao perceber sua presença. Achei que um café seria uma boa forma de agradecer pela hospitalidade. Luísa observou o homem à luz da manhã. Seus traços eram ainda mais marcados, o nariz proeminente, as orelhas ligeiramente grandes, a calvície avançada. Não era bonito, definitivamente, mas havia uma dignidade em sua postura, uma gentileza em seus olhos que suavizava o conjunto. Não me importo, respondeu, sentando-se à mesa da cozinha. Na verdade, é bom sentir esse cheiro novamente. Theo serviu 2 xícaras e sentou-se em frente a ela. O guincho deve chegar em 1 hora, comentou. Mais uma vez, obrigado por me acolher. Nem todos abririam a porta para um estranho numa noite de tempestade. Honestamente, nem eu sei por que abri, Luísa admitiu, sorvendo o café. Estava perfeito,
forte e aromático como ela gostava. Talvez a solidão esteja me deixando imprudente. Uma sombra de compreensão passou pelo rosto de Theo. A solidão faz isso com as pessoas. Nos torna tanto mais vulneráveis quanto mais abertos. Às vezes, ambos ao mesmo tempo. Algo na maneira como ele disse aquilo, como se falasse de uma experiência própria e profunda, despertou a curiosidade de Luísa. Você parece entender bem o assunto. Theo sorriu, um sorriso que não alcançava completamente seus olhos. Digamos que já estive sozinho em meio a multidões. É o tipo mais cruel de solidão. Antes que pudessem aprofundar a conversa, o telefone tocou. Era o serviço de guincho, informando que chegaria com atraso devido a uma árvore caída na estrada principal. Parece que terei que abusar um pouco mais da sua hospitalidade, disse Theo após Luísa desligar o telefone. Não se preocupe, ela respondeu, surpreendendo-se com a própria sinceridade. A presença daquele estranho não era desagradável. Pelo contrário, havia algo quase familiar nele. Eu estava pensando em preparar um almoço simples. Você poderia me ajudar se quiser. O rosto de Theo se iluminou. Seria um prazer. Devo confessar que descobri uma paixão pela culinária nos últimos tempos. Enquanto preparavam juntos uma feijoada simplificada, Luísa insistiu que era o prato perfeito para depois da tempestade. Theo revelou-se um auxiliar de cozinha competente. Cortava os ingredientes com a precisão de quem estava acostumado a facas de boa qualidade, embora manuseasse os utensílios simples da cozinha de Luísa sem qualquer sinal de desconforto. Você cozinha bem para alguém que está na estrada, comentou Luísa, observando como ele temperava o feijão com conhecimento. De causa. Aprendi recentemente, Theo respondeu, evitando seu olhar. Decidi que já era hora de me virar sozinho. E o que você fazia antes dessa jornada? Theo hesitou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Trabalhava com administração, empresas, nada muito interessante. Algo na maneira como ele desviou, o assunto deixou claro para Luísa que havia mais história ali. Mas ela respeitou seu silêncio. Todos temos segredos, pensou, enquanto mexia o feijão que borbulhava no fogão. Após o almoço, que transcorreu entre conversas leves sobre a cidade e suas histórias, o guincho finalmente chegou. Theo saiu para conversar com um mecânico, e Luísa observou pela janela da sala como ele gesticulava, apontando para o carro parado na estrada. Havia uma autoridade natural em sua postura que não combinava com as roupas simples que vestia. Quando retornou, sua expressão era uma mistura de frustração e algo que Luísa não conseguiu identificar. Alívio, talvez? Más notícias, ele anunciou. O carro precisa de uma peça específica que não tem em estoque. Vai demorar pelo menos 3 dias para chegar. Oh, foi tudo que Luísa conseguiu dizer, sua mente processando a informação. 3 dias com um estranho em casa. Deveria se sentir apreensiva, mas não estava. E o que você vai fazer? Vou procurar uma pousada na cidade. Você já foi muito gentil. Não posso impor minha presença por mais tempo. Luísa hesitou. A ideia de voltar à solidão depois desse breve intervalo de companhia era estranhamente perturbadora. Na verdade, se não for um incômodo para você, pode ficar. Tenho espaço e, bem, tem sido bom ter alguém para conversar. O sorriso de Theo foi genuíno e transformador. Tem certeza? Não quero ser um fardo. Tenho certeza. Mas com uma condição. Ela acrescentou, uma faísca de decisão surgindo em seus olhos. Você me ajuda a limpar o ateliê nos fundos da casa. Está abandonado há meses e precisa de uma boa faxina. Ateliê? De costura, Luísa explicou, a voz suavizando. Eu era costureira. Fazia vestidos, principalmente. Mas desde que Antônio se foi, não consegui voltar lá. Theo assentiu, compreendendo o significado daquele pedido. Não era apenas uma troca de favores. Era um primeiro passo para Luísa enfrentar seu luto. Será uma honra ajudá-la. Na tarde daquele mesmo dia, os dois se encontravam no pequeno ateliê anexo à casa. O lugar estava exatamente como Luísa o deixara meses atrás.
tecidos empilhados em prateleiras empoeiradas, a máquina de costura coberta, moldes e tesouras espalhados sobre a mesa de corte e uma forma de manequim no canto, como uma sentinela, silenciosa. Enquanto limpavam, Theo observava discretamente como Luísa tocava cada objeto com uma mistura de carinho e dor. Suas mãos acariciavam os tecidos como velhos amigos e seus olhos brilhavam ao desembalar a máquina de costura. "Este lugar é incrível", comentou ele, genuinamente impressionado com a organização e a qualidade dos materiais, mesmo sob a poeira. "Você deve ser muito talentosa." Luísa sorriu, um sorriso tímido, mas verdadeiro. "Eu era. Não sei se ainda sou." "A habilidade não desaparece", Theo respondeu, pegando um vestido inacabado que estava cuidadosamente dobrado sobre uma cadeira. "Este é seu trabalho?" O vestido era de um azul profundo com detalhes intrincados no corpete. Mesmo inacabado, era uma peça de inegável beleza e sofisticação. "Era uma encomenda", Luísa explicou, tomando o vestido em suas mãos. "Para a filha de uma cliente que ia se formar na faculdade. Nunca terminei." "Por que não termina agora?" Pergunta pairou no ar como uma possibilidade que Luísa não havia considerado. Terminar o vestido significaria aceitar que a vida continuava, que seu talento ainda existia, mesmo sem Antônio. "Não sei se consigo", ela murmurou. Theo se aproximou, seus olhos gentis fixos nos dela. "Sabe o que aprendi nos últimos meses? Que às vezes precisamos dar um passo de cada vez. Hoje limpamos o ateliê. Amanhã, quem sabe, você pega na agulha novamente." Havia algo na simplicidade daquela filosofia que tocou Luísa profundamente. A ideia de pequenos passos diários parecia menos assustadora do que o grande salto de voltar à vida normal. "Obrigada", ela disse com sinceridade, "por ajudar, por entender." O momento foi interrompido pelo som da campainha. Luísa, surpresa, poucas pessoas a visitavam ultimamente. Foi atender, deixando Theo no ateliê. Ao abrir a porta, deparou-se com uma mulher de meia-idade, elegantemente vestida, com um semblante preocupado. "Dona Luísa, que bom encontrá-la em casa", a mulher exclamou. "Sou Iracema, lembra-se? Minha filha Camila estava esperando o vestido de formatura." Luísa sentiu o rosto queimar, de vergonha. "Iracema, claro, me desculpe, as coisas ficaram complicadas depois que..." "Eu sei, querida, eu sei." Iracema a interrompeu com gentileza. "Não vim cobrar o vestido. Vim ver como você está. Todos na cidade sentem sua falta, seus vestidos, sua alegria." Antes que Luísa pudesse responder, Theo apareceu no corredor atrás dela. Iracema olhou para ele com surpresa evidente. "Oh, não sabia que tinha companhia", disse, um brilho de curiosidade em seus olhos. "Este é Theo", Luísa apresentou, sentindo-se estranhamente desconfortável. "Ele está de passagem pela cidade. Seu carro quebrou." Theo se aproximou e estendeu a mão para Iracema, que a apertou com um sorriso especulativo. "Prazer em conhecê-la", ele disse com a polidez natural que intrigava Luísa. "O prazer é meu", respondeu Iracema, alternando o olhar entre os dois. "Bem, não vou atrapalhar. Só vim mesmo para dizer que, quando estiver pronta, Luísa, a cidade espera pelo retorno de seus vestidos maravilhosos." Após a partida de Iracema, Luísa fechou a porta e encostou-se nela, suspirando. "Sua cliente?" Aí perguntou Theo. "Sim. E agora toda a cidade vai saber que tem um homem misterioso hospedado em casa." Ela respondeu meio divertida, meio preocupada. Theo riu, um som surpreendentemente melodioso para alguém com sua aparência rústica. "Desculpe por isso. Devo ter arruinado sua reputação. Em Petrópolis, uma viúva receber um homem desconhecido é praticamente um escândalo", ela explicou, mas havia um leve sorriso em seus lábios. "Embora, francamente, eu não me importe muito com o que pensam." Enquanto voltavam para o ateliê para continuar a limpeza, Luísa percebeu que algo havia mudado dentro dela. A visita de Iracema, o vestido inacabado, a presença de Theo, tudo isso formava um estranho catalisador que a empurrava lentamente de volta para a vida. E Theo, observando-a discretamente enquanto organizavam o ateliê, sentiu uma inesperada pontada de culpa.
A mentira sobre sua identidade, que começara como algo pequeno e conveniente, agora pesava em sua consciência. Luísa merecia saber a verdade sobre quem ele realmente era. Mas contar significaria arriscar perder a primeira conexão genuína que havia feito em anos. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando um brilho dourado através das janelas do ateliê, ambos trabalhavam em silêncio, cada um imerso em seus próprios pensamentos e dilemas, sem perceber que seus caminhos já estavam irremediavelmente entrelaçados. Os 3 dias previstos para o conserto do carro se transformaram em uma semana. O mecânico ligou explicando que a peça chegara danificada e precisariam encomendar outra. Theo aceitou a notícia com uma resignação que beirava o alívio, enquanto Luísa apenas sorriu discretamente, sem admitir que a extensão da estadia não lhe desagradava. O ateliê de costura havia recuperado sua função. A poeira dera lugar ao brilho, as tesouras voltaram a cortar tecidos e o som rítmico da máquina de costura preenchia novamente a casa. Luísa, inicialmente hesitante, agora passava horas trabalhando no vestido azul que havia abandonado. Seus dedos reencontraram a antiga habilidade, como se o tempo não tivesse passado. "Está ficando deslumbrante", comentou Theo, observando-a trabalhar na tarde do 8º dia. Ele se sentara em uma poltrona no canto do ateliê, um livro de história brasileira aberto em seu colo, mas seus olhos seguiam os movimentos precisos das mãos de Luísa. "Obrigada", ela respondeu, sem desviar os olhos do bordado delicado que aplicava no corpete. "É estranho, mas parece que nunca parei. As mãos lembram o que a mente tenta esquecer." Theo fechou o livro e se aproximou para observar melhor. "Minha avó costumava dizer que nossas mãos guardam memórias que nossa consciência não alcança." Ela era pianista. "Sua avó parecia sábia", Luísa comentou, finalmente olhando para ele. "Você fala pouco sobre sua família." Um breve lampejo de hesitação passou pelos olhos de Theo. "Não há muito a dizer. Meus pais se foram há anos. A família se dispersou. E não há ninguém esperando por você em algum lugar? Esposa, filhos?" A pergunta pairou no ar, carregada de implicações que nenhum dos dois estava pronto para examinar completamente. "Não", Theo respondeu, sua voz mais baixa. "Houve alguém, uma vez, mas não deu certo." "O que aconteceu?" Luísa perguntou. E então balançou a cabeça. "Desculpe, não é da minha conta." "Não, tudo bem." Ele sorriu tristemente. "Ela se casou comigo por quem ela achava que eu era, não por quem eu realmente sou." Quando percebeu seu erro, partiu. Havia uma verdade crua naquelas palavras que Theo não planejara revelar. Sua ex-esposa, modelo internacional, casara-se com Teodoro Vasconcelos, o bilionário, não com o homem por trás do império. Quando o fascínio pelo dinheiro e status se desgastou, ela encontrou conforto nos braços de um ator famoso, deixando para trás apenas papéis de divórcio e uma ferida que o dinheiro não podia curar. "Sinto muito", Luísa disse com genuína compaixão. "E você?" Theo perguntou, tentando desviar o foco. "Como conheceu seu marido?" O rosto de Luísa se iluminou com uma memória feliz. "Antônio era professor de história no colégio estadual. Eu estava fazendo o figurino para uma peça sobre a proclamação da República, e ele era o consultor histórico. Discutimos por horas sobre a autenticidade dos trajes. Foi a primeira vez que alguém desafiou meu conhecimento sobre moda histórica." Ela riu suavemente. "Ele era teimoso, mas apaixonado pelo que fazia. Nos casamos 6 meses depois." "Ele parecia ser um homem especial", Theo comentou, genuinamente tocado pela história. "Era", Luísa confirmou, seus olhos marejados. 20 anos juntos não foram suficientes. O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas repleto de compreensão mútua. 2 pessoas que haviam conhecido a perda, de maneiras diferentes, mas igualmente profundas. O momento foi interrompido pelo som da campainha. Luísa levantou-se, ajeitando o avental de trabalho. Deve ser Dona Iracema novamente. Ela tem passado quase diariamente para verificar o progresso do vestido. Mas quando abriu a porta, não era a cliente ansiosa que encontrou. Era um homem alto, de porte atlético,
cabelos grisalhos bem aparados e um sorriso que Luísa conhecia bem demais. Ricardo! Ela exclamou, surpresa. Ricardo Albuquerque, 52 anos, sorriu ainda mais largamente ao ver sua reação. Luísa! Quanto tempo! Antes que ela pudesse processar completamente o que estava acontecendo, ele a envolveu em um abraço forte, o perfume caro e familiar invadindo suas narinas como uma lembrança de outro tempo, outra vida. "O que você está fazendo aqui?" Ela perguntou quando finalmente se separaram. "Voltei a Petrópolis", ele explicou, seus olhos verdes estudando cada detalhe do rosto dela. "Depois de tantos anos no exterior, decidi que era hora de voltar às raízes. Soube do Antônio." "Sinto muito, Luísa." Luísa assentiu, ainda atordoada. Ricardo havia sido seu primeiro amor, muito antes de Antônio. Eles namoraram por 3 anos na juventude, até que ele partiu para estudar administração nos Estados Unidos, deixando para trás promessas não cumpridas e um coração partido. "Obrigada", ela respondeu automaticamente. "Quer entrar?" Ricardo aceitou o convite com a naturalidade de quem sempre pertenceu àquele espaço. Enquanto entravam na sala, Theo emergiu do corredor que levava ao ateliê. Seus olhos encontraram os de Ricardo e uma tensão instantânea e inexplicável se formou no ar. "Oh, temos companhia", Ricardo comentou, seu sorriso vacilando ligeiramente. "Ricardo, que este é Theo", Luísa apresentou, sentindo-se estranhamente desconfortável. "Ele está hospedado aqui enquanto seu carro é consertado. Theo, este é Ricardo Albuquerque, um amigo de longa data." Os dois homens se cumprimentaram com um aperto de mão firme, avaliando-se mutuamente como 2 animais territoriais. "Amigo de longa data é um eufemismo encantador", Ricardo comentou com uma risada leve. "Luísa e eu fomos namorados na adolescência. Eu fui o primeiro a roubar seu coração." Theo sorriu educadamente, mas seus olhos permaneceram sérios. "Interessante. Luísa não mencionou." "Há muitas coisas que não tive oportunidade de mencionar ainda." Luísa interveio, sentindo a necessidade de aliviar a tensão. "Vou preparar um café para nós." Enquanto ela se retirava para a cozinha, os 2 homens se sentaram na sala. Um silêncio carregado entre eles. "Então, Theo, o que você faz da vida?" Ricardo perguntou finalmente, cruzando as pernas em uma postura relaxada que contrastava com a rigidez de Theo. "Atualmente estou em uma jornada pessoal", Theo respondeu vagamente. "E você?" "Sou executivo de uma multinacional. Passei os últimos 15 anos nos Estados Unidos, mas recentemente fui transferido para a filial do Rio. Decidi morar em Petrópolis em vez do Rio. Sempre adorei esta cidade." Theo assentiu, processando a informação. Ricardo era exatamente o tipo de homem que ele conhecia bem. Bem-sucedido, confiante, atraente de uma maneira convencional, com o tipo de charme que abre portas e conquista corações. O completo oposto dele próprio, ao menos na aparência. "Conhece Luísa há muito tempo, então?" Theo perguntou, tentando manter o tom casual. "Desde que éramos adolescentes", Ricardo respondeu, um brilho nostálgico em seus olhos. "Éramos inseparáveis. Todo mundo apostava que nos casaríamos, mas a vida nos levou por caminhos diferentes." Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Theo. "E você? Como conheceu nossa querida Luísa?" O uso do pronome possessivo não passou despercebido por Theo. "Meu carro quebrou durante uma tempestade. Ela gentilmente me ofereceu abrigo." "Típico dela", Ricardo sorriu. "Luísa sempre teve um coração enorme. É uma das coisas que mais amei nela." A conversa foi interrompida quando Luísa retornou com uma bandeja, contendo 3 xícaras de café e alguns biscoitos. Ela notou imediatamente a atmosfera tensa, mas optou por ignorá-la. "Então, Ricardo, por quanto tempo pretende ficar em Petrópolis?" Ela perguntou, servindo o café. "Indefinidamente", ele respondeu, seus olhos fixos nela. "Na verdade, comprei uma casa no alto da serra. Estou voltando para ficar." A notícia pegou Luísa de surpresa. Ricardo, o homem que partira sem olhar para trás, agora estava de volta permanentemente. E justamente quando ela começava a encontrar um novo equilíbrio em sua vida. "Isso é inesperado", ela comentou,
sentando-se em uma poltrona entre os dois homens. A vida é cheia de reviravoltas, não é? Ricardo sorriu tomando um gole de café. Falando nisso, ouvi dizer que você voltou a costurar. Iracema me contou que o vestido de Camila está quase pronto. Notícias viajam rápido nesta cidade. Luísa suspirou. Pequenas cidades, grandes, fofocas, Ricardo riu. Mas estou feliz que tenha voltado a fazer o que ama. Seu talento sempre foi extraordinário. Theo me ajudou com isso, Luísa disse, lançando um olhar agradecido na direção dele. Ele me incentivou a retomar o ateliê. Ricardo estudou Theo com um novo interesse. Mesmo? Bem, devo agradecê-lo então. O mundo precisa do talento de Luísa. A conversa continuou por mais 1 hora, com Ricardo dominando a maior parte dela, com histórias de seus anos no exterior, sucessos profissionais e planos para o futuro. Theo permaneceu majoritariamente em silêncio, observando a dinâmica entre Luísa e seu antigo amor. Havia uma familiaridade entre eles, uma história compartilhada da qual ele não fazia parte. Quando Ricardo finalmente se despediu, prometendo voltar em breve para colocar o papo em dia adequadamente, Luísa fechou a porta e encostou-se nela, exalando longamente. Ele é intenso, Theo comentou, um meio sorriso em seus lábios. Sempre foi. Luísa concordou, caminhando de volta à sala. Ricardo sempre entrou e saiu da minha vida como um furacão. Vocês parecem ter uma história complicada. Luísa sentou-se no sofá, convidando Theo a juntar-se a ela com um gesto. Ricardo foi meu primeiro amor. Achei que passaríamos a vida juntos. Então ele recebeu uma bolsa de estudos nos Estados Unidos e decidiu que sua carreira era mais importante que nosso relacionamento. Ela fez uma pausa recordando. Fiquei arrasada por meses. Então conheci Antônio e ele mostrou-me um amor diferente, mais calmo, mais constante. E agora Ricardo está de volta, Theo constatou, sua voz neutra. Sim, Luísa suspirou. A questão é, por quê? Por que agora? Talvez ele nunca tenha te esquecido realmente, Theo sugeriu, embora as palavras lhe custassem algo internamente. Luísa o olhou com curiosidade. Você não gostou dele? Não o conheço o suficiente para gostar ou não, Theo respondeu, diplomaticamente, mas então, vendo o olhar cético de Luísa, admitiu. Ok, talvez eu tenha formado algumas impressões. Ele parece ser o tipo de homem acostumado a conseguir o que quer. Luísa não pôde conter uma risada. Você o definiu perfeitamente. Ricardo sempre foi assim, desde adolescente. É parte de seu charme e de seu problema. Eles caíram em um silêncio confortável, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Lá fora, o sol começava a se pôr, tingindo o céu de Petrópolis com tons de laranja e rosa que se refletiam nas janelas da casa. Acho que devo ir embora quando o carro ficar pronto, Theo disse finalmente, sua voz baixa. Já abusei demais da sua hospitalidade. Luísa sentiu um aperto inesperado no peito. Você não precisa ir a menos que queira. Sua presença não é um abuso, Theo. Na verdade, tem sido reconfortante. Seus olhos se encontraram, e por um momento algo passou entre eles. Um entendimento silencioso, uma possibilidade que nenhum dos dois estava pronto para nomear. O telefone tocou, quebrando o momento. Era o mecânico, informando que a peça havia finalmente chegado e o carro estaria pronto no dia seguinte. Quando Luísa desligou, encontrou Theo olhando pela janela, sua silhueta recortada contra o céu do entardecer. Era o mecânico, ela informou. Seu carro estará pronto amanhã. Theo assentiu lentamente, sem se virar. Então parece que nossa pequena aventura está chegando ao fim. Havia uma nota de tristeza em sua voz que refletia exatamente o que Luísa sentia. Em apenas uma semana, aquele estranho de aparência incomum havia se tornado uma presença essencial em sua vida, um catalisador para seu retorno ao mundo. A menos que... Ela começou, hesitante. Theo virou-se para encará-la, esperança mal disfarçada em seus olhos. A menos que você queira ficar mais um pouco, Luísa, completou corando levemente. Tenho várias encomendas acumuladas.
Poderia usar uma ajuda no ateliê, e há um quarto de hóspedes perfeitamente bom que ficará vazio. O sorriso que iluminou o rosto de Theo transformou completamente suas feições. Naquele momento, Luísa viu além da aparência, enxergando a beleza que residia no homem por trás da fachada. "Eu adoraria ficar", ele respondeu, sua voz carregada de emoção genuína. O que nenhum dos dois poderia prever era que, enquanto selavam esse novo arranjo, forças já estavam em movimento para complicar suas vidas. Ricardo Albuquerque não era homem de desistir facilmente do que queria, e ele havia decidido que queria Luísa de volta. E a quilômetros dali, em um escritório luxuoso em São Paulo, Marcelo Prado, ex-sócio e amigo de Teodoro Vasconcelos, acabava de descobrir o paradeiro do bilionário desaparecido, graças a um post nas redes sociais de uma moradora de Petrópolis que fotografara a viúva Mendonça e seu misterioso hóspede na feira da cidade. Os dias que se seguiram trouxeram uma nova rotina para a casa da Rua das Acácias. O ateliê de costura voltou a funcionar a pleno vapor, com Luísa recuperando clientes antigas e conquistando novas. Theo, por sua vez, assumiu o papel de assistente improvisado. Organizava tecidos, atendia telefonemas e até mesmo aprendia os rudimentos da costura, revelando-se surpreendentemente habilidoso para alguém que supostamente nunca havia segurado uma agulha. "Você tem mãos de cirurgião", comentou Luísa certa tarde, observando como ele aplicava delicadamente lantejoulas. "Em um vestido de festa, precisas e firmes." Theo sorriu sem desviar os olhos do trabalho. "Minha mãe dizia que tenho mãos de artista. Acho que nunca acreditei nela até agora." O sol de final de tarde entrava pelas janelas do ateliê, criando padrões dourados no seu chão de madeira. Havia uma tranquilidade naquele momento, uma intimidade confortável que se desenvolvera entre eles. Luísa pegou-se estudando o perfil de Theo enquanto ele trabalhava. O nariz grande, a testa marcada por rugas de expressão, a calvície que ele não tentava disfarçar. Não era um rosto que chamaria a atenção pela beleza convencional, mas havia uma dignidade nele, uma força gentil que ela aprendera a apreciar. "No que está pensando?" Theo perguntou, captando seu olhar. Luísa corou levemente. "Estava pensando em como as aparências enganam", respondeu honestamente. "Quando você apareceu na minha porta naquela noite de tempestade, jamais imaginaria que se tornaria isso." "Isso?" ele repetiu, um sorriso brincando em seus lábios. "Um amigo", ela clarificou, embora a palavra parecesse insuficiente para definir o que haviam se tornado um para o outro. Alguém importante. Theo pousou as lantejoulas e a agulha, seus olhos, encontrando os dela com uma intensidade que fez o coração de Luísa acelerar. "Você também se tornou alguém importante para mim, Luísa. Mais do que posso expressar." O momento foi interrompido pelo som estridente do telefone. Luísa atendeu, ainda sentindo o calor da troca de olhares. "Alô, sim", é ela. "Ah, olá, Iracema." Enquanto conversava com a cliente sobre ajustes no vestido de formatura, Luísa notou Theo levantar-se e caminhar até a janela, seu semblante subitamente tenso. Seguindo seu olhar, ela viu um carro preto e lustroso estacionado do outro lado da rua, um veículo que destoava completamente do padrão do bairro. Após desligar o telefone, Luísa aproximou-se dele. "Algum problema?" Theo hesitou, seus olhos ainda fixos no carro. "Não sei, provavelmente não é nada." Antes que pudessem discutir mais, a campainha soou. Theo empalideceu visivelmente. "Espere aqui", Luísa disse, estranhando sua reação. "Vou atender." Ao abrir a porta, Luísa encontrou Ricardo impecavelmente vestido em um terno azul marinho, que realçava seus olhos verdes. Ele segurava um buquê de lírios, suas flores favoritas, um detalhe que ele lembrava mesmo após tantos anos. "Ricardo, que surpresa! Surpresas agradáveis são minha especialidade", ele respondeu com um sorriso charmoso. "Pensei em te convidar para jantar esta noite. Há um novo restaurante no centro histórico que dizem ser maravilhoso." Luísa hesitou. "É gentil da sua parte, mas estou no meio de um trabalho importante e..." "O trabalho pode esperar", Ricardo interrompeu. Suavemente,
estendendo as flores para ela. Você merece uma noite de descanso, Luísa. Além disso, temos muito a colocar em dia. Nesse momento, Theo apareceu no corredor atrás de Luísa. Ricardo lançou-lhe um olhar de leve irritação, mas manteve o sorriso. Theo, ainda por aqui. Vejo. Como pode notar, Theo respondeu secamente. Ricardo voltou sua atenção para Luísa. Então, o que me diz? Um jantar entre velhos amigos. Prometo devolvê-la cedo. Luísa sentiu-se dividida. Parte dela queria recusar ficar na segurança de sua casa com Theo. Mas outra parte, uma parte que ela não queria admitir, sentia-se atraída pela ideia de explorar o que a volta de Ricardo poderia significar. Acho que posso tirar uma noite de folga, ela respondeu finalmente, evitando olhar para Theo. Me dê alguns minutos para me arrumar. Quando Luísa se retirou para o quarto, um silêncio tenso caiu entre os dois homens na sala. Posso oferecer algo para beber enquanto espera? Theo perguntou, forçando-se a ser educado. Não, obrigado, Ricardo respondeu, estudando-o com interesse renovado. Você parece bastante estabelecido aqui, para alguém que estava apenas de passagem. Luísa precisava de ajuda no ateliê, Theo explicou, mantendo a voz neutra. Ricardo riu suavemente. Claro, o ateliê. Sabe, Theo, se esse for realmente seu nome, tenho curiosidade sobre você. Um homem aparece do nada, ganha a confiança de uma viúva vulnerável e se instala em sua casa. Parece o início de um conto de vigaristas, não acha? Theo sentiu o sangue ferver, mas manteve a compostura. Suas preocupações são compreensíveis, mas mal direcionadas. Não tenho nenhum interesse nas posses de Luísa. Não? Ricardo arqueou uma sobrancelha. Então, qual é seu interesse nela? A pergunta pairou no ar carregada de implicações. Theo queria responder que se importava com Luísa, que a admirava, que talvez estivesse se apaixonando por ela. Mas todas essas verdades soariam falsas vindo de alguém vivendo sob uma identidade parcialmente fabricada. Meu único interesse é sua felicidade e bem-estar, respondeu finalmente. Que nobre, Ricardo comentou, o sarcasmo evidente em sua voz. Bem, já que estamos sendo honestos um com o outro, deixe-me ser claro. Conheço Luísa há décadas. Nosso vínculo é algo que você nunca poderá compreender. Ela pode estar temporariamente intrigada por você, mas no final, ela voltará para alguém que realmente a conhece. Alguém como eu. Antes que Theo pudesse responder, Luísa retornou, vestindo um elegante vestido verde que ela mesma havia confeccionado. Seu cabelo estava solto, emoldurando seu rosto de uma maneira que realçava sua beleza natural. Theo sentiu um aperto no peito ao vê-la assim, radiante e nervosa ao mesmo tempo. Estou pronta, ela anunciou, pegando uma pequena bolsa. Ricardo aproximou-se, oferecendo-lhe o braço com um floreio. Você está deslumbrante. Não volte tarde, Theo disse, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. Sentiu-se imediatamente tolo. Não era seu marido, nem seu pai, nem seu guardião. Luísa olhou para ele com uma expressão difícil de decifrar. Não se preocupe, e não me espere acordado. Quando a porta se fechou atrás deles, Theo permaneceu imóvel por alguns instantes, lutando contra uma onda de emoções conflitantes. Ciúme, medo, frustração e, acima de tudo, a crescente certeza de que precisava contar a verdade a Luísa antes que fosse tarde demais. Seu momento de contemplação foi interrompido pelo som de uma nova batida na porta. Pensando que talvez Luísa houvesse esquecido algo, ele abriu sem hesitar. Não era Luísa. Um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos escuros perfeitamente penteados e terno impecável, estava parado na soleira, um sorriso frio em seus lábios finos. Teodoro Vasconcelos, ele disse, não como uma pergunta, mas como uma confirmação. Ou devo chamá-lo de Theo agora? Theo sentiu o sangue gelar em suas veias. Marcelo Prado, seu ex-sócio e suposto amigo, o homem que assumira temporariamente a presidência do Grupo Vasconcelos durante sua ausência, entrou na casa sem esperar convite. Que cena encantadora, comentou olhando ao redor com desdém. O poderoso Teodoro Vasconcelos, homem mais rico do Brasil.
escondido em uma casinha em Petrópolis brincando de plebeu. Os acionistas ficariam fascinados. Theo fechou a porta, seu coração martelando contra o peito. Como me encontrou? Marcelo. Retirou o celular do bolso e mostrou a foto que circulava nas redes sociais. Theo e Luísa na feira da cidade, sorrindo um para o outro enquanto examinavam frutas em uma barraca. A internet nunca esquece, meu amigo, especialmente quando uma fofoqueira local acha interessante que a viúva do professor tenha um novo amigo misterioso. Ele guardou o telefone. Você foi descuidado. O que você quer, Marcelo? Theo perguntou diretamente, cruzando os braços. Inicialmente, confirmar se era realmente você. Agora que confirmei, Marcelo caminhou pela sala examinando as fotos de Luísa com Antônio. Agora quero entender que diabos você está fazendo aqui, abandonando suas responsabilidades, enquanto eu limpo sua bagunça na empresa. Tirei um tempo para mim, Theo respondeu, sua voz firme. Não devo explicações sobre minha vida pessoal. Marcelo. Riu um som frio e calculado. Tempo para você? Ou tempo para seduzir uma viúva inocente? Ela sabe quem você realmente é? Sabe que está abrigando um dos homens mais ricos do país? Ou você está gostando do seu pequeno experimento social, observando como é ser tratado como um homem comum, especialmente com essa sua aparência? As palavras atingiram Theo como um soco. Era exatamente o que temia, que sua experiência, sua conexão com Luísa, fosse reduzida a um capricho de um homem rico entediado. Minha relação com Luísa não é da sua conta, ele respondeu, a raiva evidente em sua voz contida. Ah, mas é da minha conta quando o CEO da minha empresa decide brincar de desaparecido. Marcelo exclamou, abandonando momentaneamente a compostura. 3 meses, Teodoro. 3 meses sem uma palavra. O conselho está inquieto, os investidores estão nervosos, rumores de que você teve um colapso mental começaram a circular. Theo. Suspirou, passando a mão pela cabeça calva. Eu precisava desse tempo, Marcelo. Depois do divórcio, depois de tudo, eu precisava lembrar quem eu sou além do dinheiro, além do nome Vasconcelos. Muito poético, Marcelo zombou. E encontrou. O que procurava nos braços da viúva? Não fale dela assim, Theo advertiu, sua voz perigosamente baixa. Marcelo estudou-o por um momento, então um novo tipo de compreensão surgiu em seus olhos. Meu Deus, você realmente se apaixonou por ela. Isso é inesperado. Marcelo, eu te peço como amigo, vá embora, deixe-me resolver isso do meu jeito. Como amigo? Marcelo repetiu, incredulidade em sua voz. Você acha que somos amigos? Depois que você me passou a responsabilidade de toda a empresa sem aviso, depois que me deixou lidar com a imprensa, com os acionistas, com toda a bagunça? Theo percebeu, com um aperto no coração, que havia mais naquele confronto do que negócios. Havia mágoa genuína nos olhos de Marcelo. Sinto muito, disse sinceramente. Não percebi como isso afetaria você. Claro que não percebeu, Marcelo respondeu amargamente. Teodoro Vasconcelos nunca precisa considerar como suas ações afetam os outros. Você sempre foi assim, desde a faculdade. O mundo gira ao seu redor. Um silêncio pesado caiu entre eles, carregado de décadas de história não dita. O que você quer, Marcelo? Theo perguntou finalmente. Veio me levar de volta? Inicialmente sim, Marcelo admitiu. Mas agora, vendo você aqui, vivendo essa fantasia... Ele fez uma pausa, um sorriso malicioso formando-se em seus lábios. Agora estou curioso para ver como isso vai acabar. Quanto tempo até sua preciosa Luísa descobrir que está abrigando um mentiroso? Quanto tempo até ela perceber que o homem em quem confiou não passa de uma fraude? O sangue de Theo gelou. Você não faria isso. Não faria? Marcelo ergueu uma sobrancelha. Talvez eu já tenha feito. Talvez neste exato momento, durante o jantar romântico dela com aquele homem bonito, ela esteja descobrindo exatamente quem é Theo. Theo avançou agarrando Marcelo pela lapela do terno. Se você a magoar... Você vai fazer o quê? Marcelo desafiou sem demonstrar medo. Me processar com seus advogados caros? Me ameaçar com seu dinheiro? Volte para a realidade, Teodoro.
Você não pode viver nessa fantasia para sempre. Theo o soltou, dando um passo para trás. Por que você está fazendo isso? A máscara de frieza de Marcelo caiu por um instante, revelando algo mais profundo. Talvez mágoa, talvez inveja. Porque alguém precisa te mostrar que ações têm consequências, mesmo para homens como você. Ele ajeitou o terno e caminhou em direção à porta. Você tem uma semana, Teodoro. Uma semana para resolver essa situação e voltar para suas responsabilidades. Ou eu mesmo contarei à sua querida viúva exatamente que tipo de homem ela acolheu. Após a saída de Marcelo, Theo desabou no sofá, a cabeça entre as mãos. Tudo estava desmoronando. O refúgio que encontrara, a conexão que estabelecera com Luísa, tudo ameaçado pela realidade que tentara deixar para trás. Enquanto isso, em um restaurante elegante no centro histórico de Petrópolis, Luísa e Ricardo desfrutavam de um jantar à luz de velas. O ambiente era sofisticado, com candelabros de cristal e música ao vivo de um quarteto de cordas. Ricardo fora impecável a noite toda, atencioso, charmoso, trazendo à tona memórias da juventude que faziam Luísa rir e corar alternadamente. Lembra daquele Natal na praça, quando nevou pela primeira vez em décadas? Ricardo perguntou, enchendo a taça de Luísa com vinho tinto. Como poderia esquecer? Você tentou me convencer que tinha organizado a neve especialmente para mim, ela respondeu, sorrindo com a lembrança. E você acreditou, por um glorioso minuto, ele riu. Sempre adorei essa sua combinação de ceticismo e romantismo. Luísa tomou um gole de vinho, estudando o homem à sua frente. Ricardo estava mais atraente do que nunca, os anos tendo adicionado maturidade ao seu charme juvenil. Era fácil lembrar por que se apaixonara por ele, mas havia algo diferente agora, uma reserva que ela não conseguia explicar completamente. Ricardo, ela disse finalmente, pousando a taça. Por que voltou realmente? Depois de tanto tempo? O sorriso dele vacilou, por um instante. A verdade? Sempre. Ricardo inclinou-se sobre a mesa, seus olhos verdes intensos sob a luz das velas. Nunca te esqueci, Luísa. Tentei, Deus sabe que tentei. Tive outros relacionamentos, construí uma carreira, viajei o mundo, mas sempre havia um vazio, algo faltando. Ele fez uma pausa, tomando a mão dela entre as suas. Quando soube sobre Antônio, senti muito por você, mas também, e me perdoe por isso, senti que talvez fosse uma segunda chance para nós. Luísa retirou suavemente sua mão. Ricardo, eu passei 20 anos construindo uma vida com Antônio, uma vida feliz. Estou apenas começando a encontrar meu caminho novamente. Eu sei, ele assegurou rapidamente. Não estou pedindo nada agora, só quero estar presente, ser parte da sua vida novamente. O resto, bem, o tempo dirá. Ela assentiu, ainda não totalmente convencida. E quanto ao seu trabalho? Pensei que sua carreira sempre viesse em primeiro lugar. Uma sombra passou pelo rosto de Ricardo. Aprendi algumas lições difíceis ao longo dos anos. Percebi que sucesso profissional sem ninguém para compartilhá-lo é vazio. Havia sinceridade em suas palavras, e Luísa sentiu seu coração se abrir um pouco. Talvez Ricardo realmente tivesse mudado. Falando em compartilhar vidas, ele continuou seu tom casualmente curioso. Esse seu amigo, Theo, ele parece bastante integrado à sua rotina. Luísa sentiu o rosto aquecer. Theo tem sido uma presença importante nos últimos tempos. Ele me ajudou a voltar a costurar, a enfrentar o luto. Vocês parecem próximos, Ricardo observou, um leve tom de ciúme em sua voz. Há algo mais acontecendo ali? Nós somos amigos, Luísa respondeu firmemente, embora seu coração acelerasse ao pensar nos olhares trocados, nas conversas noturnas, na crescente intimidade entre ela e Theo. Ricardo estudou-a por um momento, então sorriu. Bem, fico feliz que tenha encontrado apoio, embora... Ele hesitou, como se pensasse melhor sobre o que ia dizer. Embora? Luísa incentivou, sentindo uma pontada de preocupação. Nada, realmente. É só que... Você realmente conhece esse homem?
De onde ele veio? Quem ele é? A pergunta ficou pairando no ar, plantando sementes de dúvida que Luísa tentou ignorar. Porque a verdade era que, apesar da proximidade que desenvolveram, havia muito sobre Theo que permanecia um mistério. Conheço o suficiente, ela respondeu, mais para si mesma do que para Ricardo. O resto do jantar transcorreu em conversas, mais leves. Mas a pergunta de Ricardo permaneceu na mente de Luísa. Durante o caminho de volta para casa, ela ficou majoritariamente em silêncio, dividida entre a nostalgia despertada pelo reencontro com Ricardo e os sentimentos confusos que nutria por Theo. Quando Ricardo estacionou em frente à sua casa, Luísa notou que todas as luzes estavam acesas. Theo estava esperando por ela, contrariando seu pedido para não fazê-lo. Obrigada pelo jantar, ela disse, preparando-se para sair do carro. Ricardo cobriu sua mão com a dele. Luísa, antes de ir, só quero que saiba que estou aqui agora. Não vou desaparecer novamente. Ela assentiu, sem saber exatamente como responder. Quando se inclinou para um beijo de despedida no rosto, Ricardo virou o rosto no último instante, seus lábios encontrando os dela em um toque breve, mas intencional. Luísa recuou surpresa, mas não exatamente ofendida. Era familiar e estranho ao mesmo tempo, como revisitar um lugar da infância, reconhecível, mas não mais seu lar. Boa noite, Ricardo, ela disse finalmente saindo do carro. Enquanto caminhava para a porta, Luísa sentiu o peso de duas histórias, distintas puxando-a em direções opostas. O passado que Ricardo representava, com todas as suas possibilidades não realizadas, e o presente incerto, mas profundamente significativo, que construíra com Theo. Ao abrir a porta, encontrou Theo, na sala, seu rosto pálido e tenso. Os olhos fixos nela, como se tentasse memorizar cada detalhe de sua aparência. Luísa, ele disse, sua voz trêmula. Precisamos conversar. Há algo que você precisa saber sobre mim. Luísa sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A expressão no rosto de Theo, uma mistura de medo e resolução, dizia-lhe que o que estava por vir mudaria tudo entre eles. Lentamente, ela depositou sua bolsa sobre a mesa lateral e sentou-se no sofá, indicando o lugar ao seu lado. Estou ouvindo, disse, tentando manter a voz firme apesar do nó que se formava em sua garganta. Theo permaneceu de pé, caminhando nervosamente pela sala. As luzes amareladas da casa criavam sombras dramáticas em seu rosto, acentuando cada linha de expressão, cada ângulo de sua fisionomia não convencional. Antes de tudo, ele começou, sua voz baixa. Quero que saiba que o tempo que passei aqui com você foi o mais autêntico de toda a minha vida. O que sinto por você, o que construímos, nada disso é mentira. O coração de Luísa acelerou. Você está me assustando, Theo. O que está acontecendo? Ele respirou fundo, como quem se prepara para mergulhar em águas desconhecidas. Meu nome não é Teodoro Silva, é Teodoro Vasconcelos. O nome pairou no ar entre eles, pesado de significados que Luísa ainda não compreendia completamente. Vasconcelos, ela repetiu, franzindo a testa. Como o conglomerado Vasconcelos, sim, ele completou, finalmente encontrando coragem para olhá-la nos olhos. Sou o CEO e acionista majoritário do Grupo Vasconcelos, um dos homens mais ricos do Brasil. Luísa sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Sua mente corria, tentando conciliar o homem simples que conhecera, que ajudara no ateliê, que compartilhara refeições modestas em sua cozinha, que dormira no quarto de hóspedes com colchão velho, com a figura que ele agora revelava ser. Isso não faz sentido, ela murmurou mais para si mesma do que para ele. Por que um bilionário estaria vivendo como um homem comum? Theo completou amargamente. Fugindo de sua própria vida é uma longa história, Luísa. Bem, aparentemente temos a noite toda, ela respondeu, cruzando os braços. A surpresa inicial dava lugar a uma raiva crescente, porque você me deve muitas explicações. Theo assentiu resignado e finalmente sentou-se, não ao lado dela no sofá, mas na poltrona oposta, como se precisasse de distância para contar sua verdade. Há 3 meses finalizei um divórcio tumultuado. Minha ex-esposa,
Ela se casou com o nome, com o dinheiro, não comigo. Quando perdeu o interesse, encontrou alguém mais atraente. Ele fez um gesto vago em direção ao próprio rosto, um lembrete de sua aparência que nunca se encaixara nos padrões convencionais de beleza. Foi a culminação de uma vida inteira onde nunca soube se as pessoas estavam comigo pelo que eu era ou pelo que eu tinha. Amigos, parceiros, até família. Sempre houve essa dúvida. Luísa ouviu em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável. Depois do divórcio, tive o que meus assessores educadamente chamaram de episódio de exaustão, Theo continuou. A verdade é que tive um colapso nervoso. Estava cansado de viver uma vida que parecia uma encenação constante. Então fiz algo impulsivo. Peguei meu carro menos ostensivo, alguns documentos com meu segundo nome e sobrenome de solteiro da minha mãe e simplesmente parti. Sem avisar ninguém? Luísa perguntou, sua voz neutra. Deixei o básico organizado. Meu vice-presidente, Marcelo, assumiu temporariamente. Imaginei que seria apenas por algumas semanas. Theo passou a mão pelo rosto cansado. Mas então algo aconteceu. Pela primeira vez em décadas, experimentei como é ser tratado como um homem comum, sem bajulação, sem agendas ocultas. Foi libertador. E então seu carro quebrou durante uma tempestade, Luísa concluiu, as peças se encaixando. Conveniente. Theo teve a decência de parecer envergonhado. O carro realmente quebrou, mas o celular ele estava carregado. Essa foi minha única mentira naquela noite. Eu poderia ter chamado ajuda, mas algo em você, na maneira como me olhou, não com pena ou repulsa pela minha aparência, apenas com gentileza humana, me fez querer prolongar aquele momento. Luísa levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Do lado de fora, a noite de Petrópolis estava serena, estrelas visíveis no céu limpo, um contraste com a tempestade que se formava dentro dela. Por que está me contando isso agora? Ela perguntou finalmente sem se virar. Theo hesitou. Porque não quero que descubra por outra pessoa. Marcelo esteve aqui hoje. Isso fez Luísa voltar-se para ele alarmada. Seu vice-presidente veio à minha casa? Ele me encontrou. Uma foto nossa na feira circulou nas redes sociais. Theo levantou-se também, mas manteve distância. Ele me deu um ultimato. Uma semana para resolver esta situação e voltar para São Paulo. Ou ele mesmo viria contar a você quem eu realmente sou. Então você está me contando apenas por que foi encurralado, Luísa concluiu. A mágoa evidente em sua voz. Não porque queria ser honesto comigo. Não, Theo exclamou, dando um passo em sua direção. Eu vinha lutando com isso há dias. Desde que percebi que o que sinto por você é mais do que gratidão ou amizade. Eu queria te contar, mas tinha medo. Medo do quê? De perder isso. Ele gesticulou entre eles. De que, ao saber quem realmente sou, você me veria de forma diferente. Que o dinheiro, o nome, o poder mudariam tudo. Luísa riu sem humor. Irônico, não? Você tem medo de ser valorizado apenas por seu dinheiro, enquanto constrói uma relação inteira baseada em uma mentira. As palavras atingiram Theo como um golpe físico. Não foi assim. Não, Luísa desafiou, anos de dor reprimida encontrando finalmente uma saída. Você entrou na minha vida, na minha casa, no meu coração, sob falsas pretensas. Enquanto eu abria minha alma para você, compartilhava minha dor pela perda de Antônio. Você mantinha segredos fundamentais. Que tipo de conexão é essa, Teodoro? O uso de seu nome completo feriu mais do que qualquer acusação. Era como se ela estivesse colocando uma distância formal entre eles, recuando. Para um tempo antes de existir Theo e Luísa. Uma conexão imperfeita, se ele admitiu, sua voz quebrando. Construída por um homem imperfeito que, pela primeira vez em sua vida, sentia-se realmente visto. Não pelo que tinha, mas pelo que era. Um silêncio pesado caiu sobre eles. Lá fora, um carro passou, seus faróis projetando brevemente padrões de luz nas paredes da sala, iluminando o rosto de Luísa marcado por lágrimas que ela nem percebera que havia derramado. Você precisa ir.
Ela disse finalmente, sua voz um sussurro. Luísa, por favor. Não posso processar isso agora, ela interrompeu, erguendo uma mão. Preciso de tempo, de espaço. Theo assentiu lentamente, a realidade de suas ações finalmente o atingindo com toda a força. Ele havia tentado fugir de uma vida de mentiras apenas para criar uma nova. Entendo, disse simplesmente. Vou arrumar minhas coisas. Enquanto ele se retirava para o quarto de hóspedes, Luísa permaneceu na sala, abraçando o próprio corpo como se tentasse se proteger de um frio interior. Sua mente estava em turbilhão. Sentia-se traída, enganada, usada, mas também confusamente compreensiva. Pois não havia ela mesma tantas vezes desejado escapar de sua identidade de a viúva? Não entendia ela o desejo de ser vista, além dos rótulos. No quarto, Theo colocava suas poucas posses na pequena mala com que chegara. O contraste não poderia ser mais agudo. O homem que possuía apartamentos em 3 continentes, coleções de arte avaliadas em milhões, frotas de carros luxuosos, agora cabia toda a sua vida momentânea em uma única bagagem. Mas era nesse espaço minúsculo, nessa casa modesta em Petrópolis, que ele encontrara algo que toda a sua fortuna nunca pudera comprar. Quando retornou à sala, Luísa estava sentada novamente, sua postura rígida, os olhos fixos em um ponto invisível à sua frente. Eu ficarei no grande hotel, ele informou, sua voz cautelosa. Quando quiser falar, estarei lá. Luísa assentiu sem olhar para ele. Theo hesitou na porta, as palavras presas em sua garganta. Havia tanto a dizer, mas nada parecia adequado. Independentemente do que você decida, Luísa, saiba que os últimos meses foram os mais verdadeiros da minha vida. O homem que você conheceu, Theo, é muito mais real do que Teodoro Vasconcelos jamais foi. Com essas palavras, ele partiu, a porta fechando-se suavemente atrás dele. Luísa ouviu seus passos se afastando. O som de um carro sendo ligado e então o silêncio. Um silêncio que parecia mais definitivo, mais vazio do que aquele que enfrentara após perder Antônio. As horas que se seguiram foram um borrão de emoções contraditórias. Raiva, confusão, mágoa e algo mais profundo, mais assustador, a sensação de perda, de um novo tipo de luto. Porque, apesar da mentira, o que construíra com Theo havia sido real. Ele trouxera a cor de volta à sua vida, ajudara-a a redescobrir sua paixão, seu propósito. Quando o sol começou a nascer, Luísa ainda estava sentada no mesmo lugar, os olhos ardendo de tanto chorar e de falta de sono. Ao seu lado, o telefone tocou sobressaltando-a. Era cedo demais para ligações sociais. Alô? Atendeu sua voz rouca. Luísa, é Ricardo. Desculpe ligar tão cedo, mas preciso falar com você. É sobre seu amigo, Theo. O coração de Luísa gelou. O que tem ele? Há algo que você precisa saber. Posso passar aí em meia hora? Luísa fechou os olhos, exausta. Demais para mais revelações. Não há necessidade, Ricardo. Ele já me contou tudo ontem à noite. Houve uma pausa do outro lado da linha. Contou? Sobre ser Teodoro Vasconcelos? Sim, ela respondeu secamente. Você já sabia? Descobri ontem, Ricardo admitiu. Um amigo meu no mundo empresarial o reconheceu pela foto que tirei de vocês dois na feira. Estava vindo te alertar. Luísa sentiu uma nova onda de traição. Ricardo havia tirado fotos deles sem seu conhecimento. Obrigada pela preocupação, ela disse friamente. Mas como disse, já estou ciente. E ele? Onde está? Foi embora, Luísa respondeu, surpreendendo-se com a dor que essas simples palavras causavam. Pedi que saísse. Fez bem. Ricardo aprovou rapidamente. Homens, como eles estão acostumados a brincar com os sentimentos dos outros. Vou passar aí para te fazer companhia. Você não deveria ficar sozinha depois de um choque desses. Não, Luísa interrompeu firmemente. Agradeço, mas preciso de tempo para mim mesma agora. Após desligar, Luísa caminhou até o ateliê, nos fundos da casa. O espaço que antes fora abandonado agora pulsava com vida e possibilidades, graças a Theo. Cada canto continha uma memória.
Ele organizando tecidos, aprendendo a costurar, rindo de suas próprias tentativas desajeitadas com a agulha. Sentou-se à máquina de costura, passando os dedos pelo vestido azul que haviam trabalhado juntos. Estava quase pronto, faltando apenas os últimos acabamentos. Começou a costurar mecanicamente, deixando que o ritmo familiar a acalmasse, ordenasse seus pensamentos. À medida que trabalhava, uma ideia começou a se formar em sua mente. Não era apenas sobre Theo ou sobre a mentira. Era sobre tudo o que haviam construído juntos, sobre as vidas que haviam tocado através do renascimento de seu ateliê. Na semana anterior, haviam discutido a possibilidade de oferecer aulas de costura para mulheres carentes da comunidade vizinha. Fora a ideia de Theo, ou seria melhor dizer, de Teodoro. Essa distinção importava realmente. O homem que propusera o projeto, que se entusiasmara com a ideia de dar novas habilidades e esperança a mulheres em situação vulnerável, era o mesmo homem, independentemente do nome ou conta bancária. Enquanto o sol subia no céu, iluminando o ateliê com uma claridade nova, Luísa tomou uma decisão. Não sabia o que o futuro reservava para ela e Theo, se poderia perdoá-lo completamente, se poderiam reconstruir a confiança quebrada. Mas sabia que a ideia que haviam concebido juntos, de usar a costura como ferramenta de transformação social, era maior que ambos, maior que suas dores pessoais. Com determinação renovada, ela terminou o vestido azul. Em seguida, pegou papel e caneta e começou a esboçar um plano para o que chamaria de Projeto Entrelaçar, um programa de formação em costura para pessoas que, como ela e como Theo, precisavam redescobrir seu valor e propósito. Horas depois, quando o plano estava detalhado no papel, Luísa percebeu que havia algo que precisava fazer antes de qualquer outra coisa. Pegou o telefone e, após um momento de hesitação, discou para o grande hotel. "Por favor, o quarto de Teodoro Vasconcelos", solicitou, a estranheza daquele nome em seus lábios ainda evidente. Após alguns instantes, a voz familiar de Theo soou do outro lado, cautelosa, esperançosa. "Luísa, precisamos conversar", ela disse simplesmente. "Não sobre nós, não ainda, mas sobre uma ideia, algo que começamos juntos e que acredito que devemos terminar, independentemente do que aconteça entre nós." Houve uma pausa, e então, com a voz embargada de emoção, Theo respondeu: "Estarei aí em 20 minutos. Enquanto esperava, Luísa preparou café, forte como ele gostava. Seus sentimentos ainda estavam confusos, a mágoa ainda presente. Mas algo mais forte emergia, a compreensão de que, às vezes, o propósito transcende a dor pessoal e que algumas conexões, mesmo imperfeitas, merecem uma chance de cura. Quando a campainha tocou, Luísa respirou fundo e abriu a porta. Theo estava lá, com olheiras profundas que indicavam uma noite sem sono, vestindo roupas simples que contrastavam com a nova imagem que ela agora tinha dele, a do poderoso empresário Teodoro Vasconcelos. Seus olhares se encontraram, carregados, de palavras não ditas, de possibilidades incertas, mas entre eles, como uma ponte sobre águas turbulentas, estava uma ideia compartilhada. Um projeto que poderia, talvez, ser o início da reconstrução de algo quebrado, ou a despedida mais significativa que poderiam oferecer um ao outro. 2. Semanas se passaram desde a revelação que abalara o mundo de Luísa. O projeto Entrelaçar ganhara vida própria, mais rapidamente do que qualquer um dos dois pudesse imaginar. Uma antiga loja abandonada no centro histórico de Petrópolis fora alugada e transformada em um espaço acolhedor, com máquinas de costura dispostas em círculo, prateleiras repletas de tecidos coloridos e paredes decoradas com desenhos de moda e frases inspiradoras. Luísa e Theo trabalhavam juntos, mas como colegas distantes, uma formalidade cautelosa permeando cada interação. Durante o dia, focavam no projeto, evitando conversas pessoais. À noite, cada um retornava para seu respectivo espaço. Luísa para sua casa na Rua das Acácias, Theo para sua suíte no Grande Hotel. Naquela manhã de sexta-feira,
Luísa chegou cedo ao ateliê escola para finalizar os preparativos para a primeira turma oficial, que começaria na segunda-feira seguinte. Já haviam realizado uma aula experimental com 10 mulheres da comunidade vizinha, e o resultado fora promissor. Os olhos brilhantes das participantes ao criarem suas primeiras peças confirmavam o que Luísa e Theo acreditavam. A costura podia ser mais que um ofício, podia ser um caminho para a autoestima e independência. Enquanto organizava os kits de materiais para as futuras alunas, Luísa ouviu a porta abrir. Virou-se, esperando ver Theo, mas era Ricardo quem entrava impecavelmente vestido em um terno azul marinho, carregando um buquê de rosas vermelhas. "Bom dia, linda!" ele exclamou, aproximando-se para beijar-lhe o rosto. "Vim ver esse famoso projeto que tem consumido todo o seu tempo." Luísa aceitou as flores com um sorriso educado, mas sem o calor que Ricardo claramente esperava. Nas últimas semanas ele tentara se aproximar diversas vezes, com convites para jantares e presentes caros que ela educadamente recusava. "É gentil da sua parte", ela respondeu, colocando as flores sobre a mesa de corte. "Como soube onde me encontrar?" "Petrópolis é pequena, esqueceu? Todo mundo comenta sobre a escola de costura da Luísa." Ele olhou ao redor, avaliando o espaço com interesse genuíno. "Impressionante o que você conseguiu em tão pouco tempo." "Não fiz sozinha", Luísa respondeu automaticamente, uma pontada de lealdade a Theo surgindo inesperadamente. Ricardo franziu levemente o senho. "Ah, sim, seu amigo bilionário. Ele ainda está por aqui, então?" "Teodoro é meu parceiro neste projeto." Ela corrigiu, enfatizando o nome completo como uma barreira profissional. "E sim, ele está bastante envolvido." Como se convocado pela menção, Theo entrou no ateliê naquele momento, carregando várias sacolas de tecidos. Ao ver Ricardo, seu rosto se fechou momentaneamente, mas ele rapidamente compôs uma expressão. "Neutra." "Bom dia", cumprimentou, colocando as sacolas sobre uma mesa. "Não sabia que teríamos visitas hoje." "Não é uma visita oficial", Ricardo esclareceu, estendendo a mão em um gesto forçadamente cordial. "Apenas passei para ver como Luísa está e conhecer o projeto que tem deixado toda a cidade curiosa." Theo apertou sua mão brevemente. Nos últimos dias, ele adotara uma aparência mais alinhada com sua verdadeira identidade. Roupas de melhor qualidade, postura mais confiante, embora mantivesse a simplicidade que caracterizara Theo. A transformação sutil não passara despercebida por Luísa. "Encontrei estes tecidos no armazém da dona Odete", Theo informou, voltando-se para Luísa com um profissionalismo estudado. "Ela fez uma doação generosa quando soube que usaríamos para o projeto." "Isso é maravilhoso", Luísa respondeu, examinando os materiais. "Temos sorte de contar com o apoio da comunidade." Ricardo observava a interação com interesse, notando a tensão não resolvida entre os dois. "Então, como funciona exatamente este projeto? É uma escola de costura tradicional?" "Não exatamente", Luísa explicou, seus olhos se iluminando com a paixão pelo trabalho. "O projeto Entrelaçar oferece formação técnica em costura, sim, mas vai além. Trabalhamos com mulheres em situação vulnerável, muitas delas chefes de família, algumas enfrentando luto ou recomeços difíceis. A ideia é proporcionar não apenas uma habilidade profissional, mas uma comunidade de apoio", Theo continuou, automaticamente complementando o pensamento de Luísa, como haviam feito tantas vezes antes. "A costura se torna uma metáfora para reconstruir vidas, um ponto de cada vez." Luísa olhou para ele, surpreendida pela sincronia que persistia entre eles, apesar da distância emocional. Ricardo percebeu o olhar e pigarreou, criando uma interrupção, deliberada. "Muito nobre", comentou com um entusiasmo que não atingia seus olhos. "E quem financia tudo isso? Imagino que o Sr. Vasconcelos aqui esteja usando seu império para bancar o projeto?" A pergunta carregava uma provocação mal disfarçada. Theo tensionou o maxilar, mas manteve a compostura. "O financiamento inicial veio de recursos pessoais, sim", respondeu calmamente. "Mas já temos 3 empresas locais que se comprometeram com patrocínios contínuos.
e estamos desenvolvendo uma linha de produtos que será comercializada para gerar renda própria para o projeto. Uma abordagem sustentável, Ricardo comentou, genuinamente impressionado apesar de si mesmo. E diga-me, Vasconcelos, quanto tempo pretende ficar em Petrópolis jogando de filantropo? Seu império não sente sua falta? A provocação era clara agora, e Luísa interveio antes que a tensão escalasse. Ricardo, agradeço sua visita, mas temos muito trabalho pela frente. A primeira turma oficial começa na segunda-feira. Ricardo captou a deixa, embora não parecesse satisfeito. Claro, não quero atrapalhar. Ele se aproximou de Luísa, segurando sua mão. Que tal jantarmos amanhã à noite, para comemorar seu novo empreendimento? Tenho um compromisso amanhã, Luísa respondeu automaticamente, retirando sua mão com delicadeza. Talvez outra hora. Após a saída de Ricardo, um silêncio desconfortável pairou entre Luísa e Theo. Ambos concentraram-se em tarefas práticas, ele organizando tecidos, ela finalizando os kits de materiais, até que Theo finalmente quebrou o silêncio. Ele está realmente determinado a reconquistá-la, observou, tentando manter o tom casual. Luísa suspirou, abandonando a tarefa para encará-lo. Ricardo sempre foi persistente. É parte de seu charme, segundo ele. E está funcionando? A pergunta escapou antes que Theo pudesse contê-la, mais vulnerável do que pretendia. Seus olhos se encontraram pela primeira vez em dias. Realmente se encontraram, sem a barreira da formalidade profissional que haviam erguido. Não, Luísa, respondeu simplesmente. Não está. Um momento de compreensão silenciosa passou entre eles, carregado de possibilidades não exploradas, de palavras não ditas. Luísa, Theo começou dando um passo em sua direção. Sei que pedi que esperássemos, até o projeto estar estabelecido, para conversarmos sobre nós. Mas já se passaram 2 semanas, e cada dia é mais difícil trabalhar ao seu lado, pretendendo que somos apenas colegas. Luísa sentiu seu coração acelerar. Ela também sofria com aquela distância autoimposta, com a formalidade que substituíra a intimidade calorosa que haviam compartilhado. Eu sei, admitiu baixinho. Para mim também não é fácil. Posso ser completamente honesto? Theo perguntou, seu rosto refletindo uma vulnerabilidade que contrastava com a imagem do poderoso empresário que ele realmente era. Luísa assentiu, incapaz de falar passado, o nó em sua garganta. Estou apaixonado por você, ele confessou, as palavras saindo como se há muito estivessem presas. Não Teodoro Vasconcelos, o bilionário, mas o homem que você conheceu como Theo, o homem que você ajudou a redescobrir quem realmente é, além dos títulos e contas bancárias. Lágrimas se formaram nos olhos de Luísa. A mentira ainda. Dói, Theo. Ou devo chamá-lo de Teodoro agora? Chame-me como quiser, desde que me chame seu, ele respondeu, um sorriso triste em seus lábios. Sei que quebrei sua confiança e aceito a responsabilidade por isso. Mas tudo mais foi real, Luísa. Cada conversa, cada momento compartilhado, cada riso, essa foi a versão mais autêntica de mim que já existiu. Luísa enxugou uma lágrima que escapara. Como posso saber? Como posso ter certeza de que não estou sendo enganada novamente? Não pode, Theo admitiu com dolorosa honestidade. Confiança não vem com garantias. Só posso prometer que, daqui para frente, não haverá mais segredos. Sou um homem imperfeito, com um rosto imperfeito e uma vida complicada. Mas meus sentimentos por você são a coisa mais pura que já experimentei. O silêncio que se seguiu foi interrompido pelo som da porta abrindo. Marcelo Prado entrou no ateliê como se fosse seu proprietário. Seu terno impecável e expressão arrogante contrastando com a atmosfera emotiva que encontrou. Que cena tocante, comentou sarcasticamente, olhando ao redor com desdém. O poderoso Teodoro Vasconcelos declarando amor em um ateliê de costura de província. Os tabloides pagariam fortunas por essa história. Theo se endireitou, seu rosto endurecendo ao ver o ex-amigo. O que faz aqui, Marcelo? Seu prazo acabou, Marcelo, respondeu friamente. 1 semana, lembra? Para resolver esta situação e voltar às suas responsabilidades.
Já se passaram 2. Como me encontrou? Theo perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Seu amigo Ricardo foi muito prestativo. Marcelo sorriu, confirmando a suspeita. Aparentemente vocês têm um interesse comum na encantadora senhora Mendonça, e ele ficou bastante incomodado ao saber que você permanece na cidade. Luísa olhou de um para o outro, compreendendo finalmente a extensão da situação. Ricardo, te procurou? Digamos que temos interesses alinhados, Marcelo explicou, dirigindo-se a ela com falsa cordialidade. Ele quer você longe de Teodoro. Eu quero Teodoro de volta a São Paulo. Uma parceria conveniente. Você não mudou nada, Theo comentou com desgosto, sempre manipulando situações para seu benefício. Aprendi com o melhor, Marcelo retrucou, uma amargura antiga transparecendo em sua voz. Ou esqueceu como construiu seu império, Teodoro? Não foi apenas com trabalho duro e visão de negócios. A acusação velada pairou no ar. Luísa olhou para Theo, uma nova dúvida surgindo em seus olhos. O que mais ela não sabia sobre o homem que amava? O que quer dizer com isso? Ela perguntou a Marcelo, sua voz firme apesar da confusão interior. Marcelo sorriu, percebendo a oportunidade. Ah, ele não contou essa parte da história? Como o Império Vasconcelos cresceu através de aquisições agressivas, como empresas familiares foram arruinadas para alimentar a expansão do conglomerado. Isso foi há décadas, Theo protestou, sua voz tensa. Antes mesmo de eu assumir a presidência. Eram outros tempos, outros métodos. Métodos que você nunca questionou, Marcelo pressionou. Métodos que continuou usando quando conveniente, Luísa. Sentia-se tonta com a nova revelação. Quanto mais havia para descobrir sobre Teodoro Vasconcelos, quantas camadas ainda existiam além do homem que pensava conhecer. Basta, Marcelo. Theo interrompeu, sua voz adquirindo uma autoridade que Luísa raramente ouvira. Não vinha a Petrópolis fugir de responsabilidades, mas para encontrar clareza, e encontrei. Ele olhou para Luísa, sua expressão suavizando. Encontrei muito mais do que esperava. Ele se virou novamente para Marcelo, determinado. Você está certo sobre uma coisa. Tenho responsabilidades que não posso mais ignorar. Mas isso não significa que voltarei à mesma vida de antes. O que quer dizer? Marcelo perguntou, confuso com a mudança de tom. Quero dizer que retornarei a São Paulo na próxima semana, sim. Reassumirei meu papel no Grupo Vasconcelos, mas com condições. Theo falava agora como o empresário que realmente era. Sua postura ereta, sua voz firme. A primeira. O grupo iniciará um programa de responsabilidade social focado em comunidades vulneráveis, começando com a expansão do projeto Entrelaçar para outras cidades. Marcelo riu incredulamente. E você acha que o Conselho aprovará isso? O Conselho responde a mim, não o contrário. Theo lembrou, sua autoridade inquestionável naquele momento. Segunda condição. Uma auditoria completa de nossas práticas, de aquisição e fusão, para garantir que estamos crescendo de forma ética e responsável. Luísa observava essa transformação com um misto de fascínio e apreensão. Este era um lado de Theo, não, de Teodoro, que jamais vira. O líder, o visionário, o homem acostumado ao poder. E a terceira condição, Theo continuou olhando diretamente para Luísa, é que terei liberdade para dividir meu tempo entre São Paulo e Petrópolis, porque há algo aqui, alguém aqui, que se tornou essencial para mim. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de emoções conflitantes. Marcelo parecia desarmado pela determinação de Theo, suas expectativas de confronto frustradas pela abordagem inesperada. Você mudou, observou finalmente, um respeito relutante em sua voz. Sim, Theo concordou simplesmente. Mudei. Marcelo assentiu lentamente, avaliando suas opções. Vou comunicar sua decisão ao Conselho. Eles esperam uma videoconferência sua até o final da semana. Após a saída de Marcelo, Luísa e Theo ficaram em silêncio, o peso das revelações e decisões pairando entre eles. Então você vai voltar, Luísa constatou finalmente, sua voz neutra, escondendo a turbulência interior.
Preciso enfrentar quem fui para me tornar quem quero ser, Theo respondeu, aproximando-se dela cautelosamente. Mas isso não significa abrir mão do que encontrei aqui, do que encontramos juntos. E o que foi exatamente que encontramos, Teodoro? Ela perguntou, usando deliberadamente seu nome completo. Uma conexão baseada em meias verdades? Um amor construído sobre identidades parciais? Não, ele respondeu firmemente. Encontramos algo real em meio a circunstâncias imperfeitas. Encontramos um ao outro quando ambos estávamos perdidos. Você me ensinou a ver beleza além das aparências, não apenas nos outros, mas em mim mesmo. Luísa sentiu lágrimas se formando novamente. Tenho medo, admitiu, sua voz quase um sussurro. Medo de me apaixonar por alguém que vive em um mundo tão diferente do meu. Medo de não ser suficiente para Teodoro Vasconcelos, mesmo tendo sido mais que suficiente para Theo Silva. Theo tomou suas mãos entre as dele, seu toque gentil e firme ao mesmo tempo. Você jamais seria insuficiente para mim, Luísa. É você quem me completa, quem me faz querer ser melhor. O dinheiro, o poder, nada disso importa comparado ao que construímos. E como seria na prática? Ela perguntou, permitindo-se pela primeira vez considerar a possibilidade de um futuro junto dele. Você em São Paulo dirigindo um império, eu aqui com meu ateliê e o projeto? Seria como nós quisermos que seja, Theo respondeu, um sorriso esperançoso em seu rosto. Posso trabalhar remotamente parte do tempo. Posso viajar entre as duas cidades. Podemos construir algo único que funcione para nós. Luísa hesitou. Anos de inseguranças e o medo recente da traição, lutando contra o amor que crescera em seu coração. Preciso de tempo, disse finalmente, para processar tudo isso, para ter certeza. Theo assentiu, respeitando sua necessidade. Tempo é algo que tenho para dar. Esperaria por você quanto fosse necessário. Naquele momento foram interrompidos pela chegada de 3 mulheres, futuras alunas do projeto que vinham para uma orientação preliminar. O momento íntimo terminou, mas algo havia mudado entre eles. Uma porta que estivera fechada agora estava, se não completamente aberta, ao menos entreaberta. Enquanto recebiam as visitantes, explicando os objetivos do projeto e mostrando o espaço, Luísa observava Theo interagindo com as mulheres. Gentil, respeitoso, genuinamente interessado em suas histórias. Não havia traço do bilionário arrogante que Marcelo insinuara, apenas o homem atencioso que conhecera e por quem se apaixonara. E foi então que Luísa compreendeu uma verdade fundamental. Pessoas são mais que suas circunstâncias, mais que seus erros, mais que seus segredos. São seres em constante evolução, capazes de mudança, de crescimento, de redenção. Ela mesma era prova disso, a viúva que reencontrara propósito e alegria após a perda devastadora. Talvez, refletiu, enquanto observava Theo ensinando uma das mulheres a operar a máquina de costura, fosse possível construir algo novo a partir de fundações imperfeitas. Talvez o amor verdadeiro não exigisse perfeição, apenas autenticidade e a coragem de continuar tentando, mesmo após os erros e decepções. A decisão não seria tomada naquele dia, nem talvez nos dias seguintes, mas a semente da possibilidade estava plantada, e com ela, uma esperança que Luísa não ousara sentir desde que descobrira a verdadeira identidade do homem que acolhera em sua casa numa noite de tempestade. 3 meses se passaram desde a inauguração oficial do projeto Entrelaçar. O que começara como uma pequena iniciativa local, tornara-se um programa respeitado em Petrópolis, com lista de espera para novas turmas e encomendas regulares para a linha de produtos desenvolvidos pelas alunas. O sucesso chamara a atenção da mídia regional, e um jornal do Rio preparava uma reportagem especial sobre o projeto. Luísa estava no ateliê escola, orientando uma aluna na finalização de um vestido de festa, quando seu celular tocou. Era Teodoro, que agora dividia seu tempo entre São Paulo e Petrópolis conforme prometera. Oi, ela atendeu, um sorriso automático surgindo em seus lábios. Tudo bem? Tudo ótimo, respondeu ele, sua voz transmitindo uma animação contida. Tenho novidades. Estarei em Petrópolis hoje à tarde.
Podemos nos encontrar no café da Dona Zuleide às 4? Após o telefonema, Luísa continuou seu trabalho com as alunas, mas sua mente vagava, imaginando quais seriam as novidades de Teodoro. Nos últimos meses, haviam reconstruído sua relação cuidadosamente, como uma costura delicada que exige atenção aos detalhes. A confiança antes rompida voltava a se fortalecer a cada promessa cumprida, a cada verdade compartilhada. Teodoro mantivera sua palavra, reassumira suas responsabilidades empresariais sem abandonar o compromisso com o projeto e, mais importante, com Luísa. A distância geográfica tornava-se irrelevante diante da proximidade emocional que haviam reconquistado. Às 4 em ponto, Luísa entrou no café da Dona Zuleide, um charmoso estabelecimento no centro histórico de Petrópolis. Teodoro já a esperava, sentado em uma mesa nos fundos, longe das janelas. Apesar de sua crescente notoriedade na cidade, agora que sua verdadeira identidade era conhecida, ele ainda preferia discrição. "Você está linda", ele disse, levantando-se para cumprimentá-la com um beijo gentil. Seus olhos percorreram o vestido verde esmeralda que ela usava, uma de suas próprias criações. Esse tom realça seus olhos. Luísa sorriu, ainda sentindo o frio na barriga que a presença dele provocava, mesmo após meses de convivência. "Obrigada. Você também." "Está bem." E estava. O Teodoro que se sentava à sua frente agora era uma interessante fusão do homem que conhecera como Theo e do empresário Teodoro Vasconcelos. Vestia roupas de qualidade, mas sem ostentação, e mantinha a simplicidade autêntica que a cativara. "Então, quais são as novidades?" ela perguntou após pedirem café. Teodoro parecia simultaneamente animado e nervoso, um estado raro para ele. "Tenho duas, na verdade. A primeira é sobre o projeto Entrelaçar." Ele fez uma pausa dramática. "O Conselho aprovou a expansão. Abriremos unidades em 3 cidades no próximo semestre: Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador." Luísa ofegou, levando as mãos ao rosto. "Teodoro, isso é maravilhoso. Tantas mulheres poderão se beneficiar." Sua mente já fervilhava com possibilidades, com planos de capacitação, com a visão de uma rede nacional de ateliês escola transformando vidas. Haverá um fundo de investimento específico e cada unidade manterá autonomia local, seguindo o modelo que desenvolvemos. Aqui, ele continuou contagiado pelo entusiasmo dela. "Queremos que cada comunidade adapte o projeto às suas necessidades específicas." "É mais do que sonhávamos", Luísa comentou, seus olhos brilhando. "Na verdade", Teodoro hesitou, "é exatamente o que sonhei desde que compreendi o potencial do que estávamos criando juntos. Ver você transformando sua própria dor em algo que ajuda outras pessoas. Isso me inspirou a fazer o mesmo com meus recursos." Luísa apertou sua mão sobre a mesa, profundamente tocada. A jornada deles havia sido marcada por altos e baixos, por revelações dolorosas e reconciliações delicadas, mas a base sempre fora essa capacidade mútua de inspirar o melhor um no outro. "E qual é a segunda novidade?" perguntou, notando que a expressão de Teodoro mudara, tornando-se mais séria. Ele respirou fundo. "Esta é mais pessoal e possivelmente complicada." Ele retirou do bolso um envelope e o colocou sobre a mesa. "Recebi isso ontem. São os resultados de uma pesquisa genealógica que iniciei há algumas semanas." Luísa olhou para o envelope, confusa. "Pesquisa genealógica? Por quê?" "Algo que você mencionou uma vez sobre sua avó materna ter vindo de Minas Gerais, de uma família chamada Oliveira." Teodoro explicou. "Minha bisavó também era uma Oliveira, de uma pequena cidade na divisa com o Rio. Achei que seria uma coincidência interessante investigar." "E o que descobriu?" Luísa perguntou, um estranho pressentimento formando-se em seu peito. Teodoro abriu o envelope e retirou algumas folhas com árvores genealógicas e documentos. "Que antigos. Nossas famílias estão conectadas, Luísa. Sua avó Antônia Oliveira e meu bisavô Jerônimo Oliveira eram primos de 2º grau." Luísa piscou, tentando processar a informação. "Isso significa que nós somos parentes." "Distantes, sim,
Teodoro completou, observando atentamente sua reação. Primos de 4º grau, aproximadamente. Um silêncio caiu entre eles enquanto Luísa examinava os documentos. A revelação era inesperada, mas, estranhamente, não tão chocante quanto poderia ser. De alguma forma, parecia explicar a conexão instantânea que haviam sentido, aquela familiaridade inexplicável desde o primeiro encontro. Por que investigar isso agora? Ela perguntou finalmente, levantando os olhos dos papéis. Teodoro hesitou, então estendeu a mão para tocar seu rosto gentilmente. Porque quero construir um futuro com você, Luísa. E antes de dar esse passo, precisava ter certeza de que não havia complicações. O coração de Luísa acelerou. Um futuro... Casa comigo, ele disse simplesmente, sem floreios ou grandes gestos. Apenas a verdade crua de seu desejo. Não pelo que tenho, não por quem sou no mundo dos negócios, mas pelo que construímos juntos, pelo que somos um para o outro. Lágrimas surgiram nos olhos de Luísa. O pedido não era inesperado. Haviam falado sobre possibilidades futuras nas últimas semanas, mas a simplicidade dele, a honestidade desprovida de artifícios, tocou-a profundamente. E quanto a sermos parentes? Ela perguntou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Primos de 4º grau dificilmente conta como impedimento. Teodoro riu suavemente. Além disso, há algo poeticamente certo nisso, não acha? 2 linhas da mesma família que se separaram por gerações apenas para se reencontrarem em nós. Luísa assentiu, uma sensação de completude preenchendo-a, como se estivéssemos destinados a nos encontrar, independentemente das circunstâncias. Então, isso é um sim? Teodoro perguntou, uma vulnerabilidade rara transparecendo em sua voz. Antes que Luísa pudesse responder, a porta do café abriu-se com força e Ricardo irrompeu no estabelecimento, seu rosto contorcido em uma expressão de fúria contida. Ele caminhou diretamente até a mesa deles, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes. Desculpem interromper este momento tocante, disse sarcasticamente, mas achei que você deveria ver isso antes de tomar qualquer decisão, Luísa. Ele jogou uma pasta sobre a mesa, espalhando os documentos genealógicos. Ricardo, o que significa isso? Luísa perguntou, chocada com a intrusão. Pergunte ao seu pretendente, Ricardo respondeu, apontando para Teodoro. Pergunte a ele sobre o projeto imobiliário que está planejando para Petrópolis. Aquele que vai desalojar famílias inteiras no bairro Cascatinha para construir um resort de luxo. Luísa olhou para Teodoro, confusão em seus olhos. Do que ele está falando? Teodoro suspirou, passando a mão pelo rosto. É um projeto preliminar do Departamento de Desenvolvimento Imobiliário. Não foi aprovado, nem mesmo passou pelo meu crivo ainda. Mas existe, Ricardo pressionou triunfante. Seu império continua operando com os mesmos métodos predatórios, de sempre, enquanto você brinca de filantropo para impressionar Luísa. Isso é suficiente, Ricardo, Teodoro disse, sua voz calma, mas firme. Você não tem ideia do que está falando e está fazendo acusações sem fundamento. Sem fundamento? Ricardo riu amargamente, abrindo a pasta. Tenho cópias dos estudos preliminares, das projeções financeiras, dos planos de remoção, das famílias. Tudo com o timbre do Grupo Vasconcelos. Luísa sentiu o mundo girar levemente. Depois de tudo que haviam passado, depois da confiança reconstruída cuidadosamente, seria possível que Teodoro ainda escondesse verdades importantes? Teodoro? Ela perguntou, sua voz pequena. Ele segurou suas mãos com firmeza. Luísa, olhe, para mim. O Grupo Vasconcelos tem dezenas de departamentos e centenas de projetos em fase preliminar a qualquer momento. Este é um deles, sim, mas não tem minha aprovação e nunca terá. De fato, ele lançou um olhar duro para Ricardo. Eu já havia solicitado o arquivamento desse projeto específico na semana passada, exatamente por ir contra os novos valores que estamos implementando. Ricardo parecia momentaneamente desarmado, mas recuperou-se rapidamente. Conveniente, não? Você só arquivou porque sabia que eu havia descoberto. Na verdade, uma nova voz interrompeu.
Ele arquivou o projeto durante a reunião do conselho na terça-feira passada. Eu estava presente. Todos se viraram para ver Marcelo Prado parado próximo à mesa, impecavelmente vestido como sempre. Sua presença inesperada surpreendeu a todos, especialmente Teodoro. Marcelo, o que faz aqui? Vim te trazer alguns documentos que precisam de assinatura urgente, Marcelo respondeu, colocando uma pasta sobre a mesa. Não esperava encontrar um pequeno drama em andamento. Ricardo olhou para o recém-chegado com desconfiança. E quem é você? Marcelo Prado, vice-presidente do Grupo Vasconcelos. Ele se apresentou, estendendo a mão que Ricardo ignorou. E, ao que parece, testemunha do fato de que Teodoro explicitamente rejeitou esse projeto que você tão dramaticamente apresenta como evidência de... O que exatamente? Que grandes corporações têm departamentos que propõem projetos questionáveis. Isso dificilmente é uma revelação bombástica. Luísa observava a cena com crescente clareza. Ricardo não estava ali por preocupação com as famílias de Cascatinha, mas por ciúme, por uma última tentativa desesperada de sabotagem. Como você conseguiu esses documentos, Ricardo? Ela perguntou, sua voz adquirindo uma firmeza nova. Ricardo hesitou desconfortável. Tenho contatos no setor imobiliário. Alguém me alertou sobre o projeto. Alguém dentro do Grupo Vasconcelos, Marcelo deduziu, estreitando os olhos. Ah, interessante. Parece que temos um problema interno de segurança para resolver. Teodoro olhava para Ricardo com uma mistura de pena e irritação. Por que fazer isso, Ricardo? O que esperava conseguir? A verdade, Ricardo respondeu, mas sua convicção soava falsa mesmo para seus próprios ouvidos. Queria que Luísa visse quem você realmente é. E quem ele realmente é? Luísa interveio levantando-se. Um homem que assumiu a liderança de um conglomerado com práticas questionáveis e está ativamente trabalhando para transformá-lo. Um homem que usa seus recursos para criar oportunidades para pessoas que nunca as teriam de outra forma. Um homem imperfeito, sim, com um passado complexo, mas comprometido em fazer melhor. Sua voz crescia em força a cada palavra, anos de silêncio e acomodação, dando lugar a uma assertividade que surpreendia a todos, inclusive a si mesma. Ou talvez você quisesse que eu visse quem você realmente é, Ricardo. Ela continuou, encarando-o diretamente. Alguém disposto a manipular, invadir privacidades e criar dramas públicos para conseguir o que quer. Você não mudou nada desde que éramos jovens. Ricardo parecia atordoado com o confronto direto. Seu charme habitual, sua confiança, tudo, desmoronava diante da nova Luísa que se erguia à sua frente. Eu só queria protegê-la, ele tentou. Um último esforço. Não, Luísa respondeu firmemente. Você queria me possuir. Há uma diferença fundamental aí que você nunca compreendeu. Um silêncio pesado caiu sobre o café, agora completamente atento ao drama que se desenrolava. Ricardo olhou ao redor, percebendo pela primeira vez o espetáculo que havia criado. Sem mais palavras, ele pegou sua pasta e saiu, a porta fechando-se ruidosamente atrás dele. Luísa voltou a sentar-se, respirando profundamente para acalmar seu coração acelerado. Marcelo, percebendo que sua presença não era mais necessária, colocou a pasta de documentos sobre a mesa. Nada que não possa esperar até amanhã, disse a Teodoro, um pequeno sorriso nos lábios. Parabéns a propósito. Ambos merecem felicidade. Após sua saída, Teodoro e Luísa ficaram em silêncio por alguns momentos, processando o que acabara de acontecer. Bem, Teodoro comentou finalmente, isso foi inesperado. Luísa riu, a balsizade, tensão dissipando-se. Qual parte? Seu antigo rival aparecendo com documentos roubados, ou seu ex-inimigo vindo em seu socorro? Ambas, Teodoro admitiu, segurando sua mão novamente. Mas principalmente você, defendendo-me daquela forma. Foi poderoso. Defendi a verdade, Luísa corrigiu suavemente. E talvez também defendi a mim mesma, a mulher que escolhi me tornar, as decisões que tomei. Teodoro acariciou sua bochecha com ternura. Você ainda não respondeu minha pergunta, sabia? Antes de sermos tão rudemente interrompidos. Luísa.
Sorriu toda a certeza do mundo em seus olhos. Sim, Teodoro Vasconcelos. Sim, eu me caso com você. 6 meses depois, em uma cerimônia íntima nos jardins da nova casa que compraram juntos em Petrópolis, uma propriedade histórica restaurada com vista para as montanhas, Luísa e Teodoro selaram seu compromisso diante de amigos, alunas do projeto e alguns familiares de ambos os lados. O vestido de noiva, criado pelas próprias mãos de Luísa com a ajuda de suas alunas, mesclava a elegância clássica com detalhes modernos, simbolizando a ponte entre passado e futuro que sua união representava. Teodoro, emocionado ao vê-la caminhar em sua direção, parecia finalmente em paz consigo mesmo. Não mais o bilionário escondendo-se de sua identidade, nem o homem comum temendo revelar sua verdade, mas uma síntese harmoniosa de todas suas facetas. Durante a recepção, enquanto observavam os convidados,